Nessa primeira parte, eu vou falar sobre efeitos fisiológicos que, segundo o autor Jorge Pedro Sousa, no seu livro publicado sobre elementos de teoria e pesquisa da comunicação e os mídias, ele diz que efeitos fisiológicos referem-se a reações físicas e biológicas que os meios de comunicação podem provocar no nosso corpo. Por exemplo, assistir a uma cena de violência, um filme de terror ou uma notícia triste ou chocante, a pessoa pode sentir medo e pode aumentar os batimentos cardíacos, suor, tensão muscular, ansiedade, segundo os autores Malamud e Cech. E na visão do autor Zillman, ele diz que jogos de futebol provocam aceleração respiratória. E já o autor Álvaro Cairão diz que publicidade erótica causa alterações fisiológicas. Esses efeitos acontecem porque o nosso corpo reage automaticamente aos estímulos visuais e sonoros transmitidos pelo meio de comunicação, sem mesmo antes de refletirmos sobre o conteúdo. Portanto, os meios de comunicação não afetam apenas o nosso pensamento ou comportamento. A teoria do efeito recíproco da comunicação, ou circular, propõe que a comunicação é um processo linear, emissor, mensagem e receptor passivo, mas sim uma troca dinâmica e contínua, onde o emissor e o receptor trocam papéis constantemente, influenciando-se mutuamente, com destaque para a importância do feedback, a resposta e o contexto social. Diferente dos modelos iniciais que viam o público como uma massa manipulável, alguns pensadores como Bakhtin e a sociolinguista internacional defendem esse modelo circular, onde o receptor não é passivo, mas reage e modifica a mensagem. E a comunicação é um diálogo e não um monólogo. Algumas ideias principais desse modelo, como a superação dos modelos lineares, a circularidade e a troca, o feedback essencial, a influência do contexto. E superação dos modelos lineares. Críticas a modelos como o de Lasswell, quem diz o que, para quem, em que canal, com que efeito, que viam o receptor como passivo, e a teoria de bala mágica, que sugeria a manipulação direta. Circularidade e troca. A comunicação é um ciclo onde os papéis do emissor e receptor se alternam rapidamente como uma conversa real. Feedback essencial. A reação do receptor feedback é crucial para ajustar a mensagem e o comportamento do emissor, tornando a comunicação mais eficaz e engajadora. Influência do contexto. A mídia e os indivíduos são filtrados por líderes de opiniões e o contexto que limita os efeitos diretos e totalizantes da comunicação de massa, mas como apontado pela teoria dos efeitos limitados. O papel ativo do receptor. O público não é uma massa atomizada, mas um conjunto de indivíduos que interpretam, filtram e respondem à mensagem, tendo agência no processo comunicativo. Algumas características deste modelo, dessa teoria. A bidirecionalidade da influência, temos a interdependência, ciclo de feedback contínuo, a bidirecionalidade da influência. O fluxo de influência não é unidirecional, apenas de mídia para o público e vice-versa, mas sim bidirecional. A mídia, os eventos e esses, por sua vez, afetam e influenciam a cobertura e o conteúdo da mídia. A interdependência. Existe uma relação mútua de dependência entre a mídia e os protagonistas ou sujeitos de cobertura, como políticos ou figuras públicas. As ações de um dependem e reagem às ações do outro. O ciclo de feedback contínuo. A comunicação é vista como um processo contínuo e orgânico. Uma reportagem, exemplo, uma reportagem gera uma reação que gera outra reportagem, num processo que se realimenta constantemente. Neste vídeo vou falar sobre o efeito boomerang, um dos efeitos da comunicação social, de acordo com Jorge Pedro Sousa, no âmbito da nossa disciplina de Ciências da Comunicação. Na teoria da comunicação, os efeitos da comunicação social analisam de que forma os mídias influenciam nas atitudes, opiniões e comportamentos. Segundo Jorge Pedro Sousa, o efeito boomerang ocorre quando uma mensagem mediática produz um efeito contrário pretendido pelo emissor. Em vez de persuadir o público, a mensagem gera rejeição, resistência ou força de uma opinião oposta. Este
efeito acontece, por exemplo, quando a mensagem é demasiado insistente, agressiva ou encontra em conflito com os valores e crenças do nosso receptor. Nessas situações, o público reage de forma defensiva, mostrando que não é passivo, mas sim crítico e ativo. Agora vou dar um exemplo de como podemos observar um efeito de boomerang. Um efeito de boomerang pode ser observado em campanhas publicitárias ou políticas que tentam impor uma ideia de forma excessiva. Em vez de convencer, essas mensagens podem gerar antipatia e afastar o público, produzindo um resultado oposto ao desejado. Com este trabalho, tirei a conclusão que o efeito boomerang demonstra que os efeitos da comunicação social não são sempre previsíveis. Ou seja, segundo Jorge Pedro Sousa, este efeito evidencia a importância do contexto do receptor e da forma como a mensagem é construída no processo comunicativo. Também, este efeito mostra que a comunicação social é um processo complexo no qual o público tem um papel na interpretação das mensagens. Já alguma vez pensaste que uma notícia ou uma propaganda não te influencia, mas influencia facilmente outras pessoas? É exatamente isso que explica a teoria do efeito em terceiras pessoas, proposta por Phillips Davidson em 1983. Segundo esta teoria, as pessoas acreditam que os média têm mais efeito sobre os outros do que sobre si próprias. Essa percepção pode levar, por exemplo, ao apoio da censura ou controle dos média para proteger os outros. Mas o efeito em terceiras pessoas não é sempre igual. É mais forte quando o conteúdo é visto como perigoso ou manipulador e existe distância social em relação aos outros. Enfraquece quando o conteúdo é neutro ou positivo e quando a pessoa admite que também pode ser influenciada. Por isso, esta teoria continua muito atual, sobretudo nas redes sociais e na era da desinformação. Efeito do outro lado ou vagão. Existem evidências de que várias pessoas tendem a seguir as opiniões que são ou parecem dominantes. Os estudos alertam, porém, para o facto de que este efeito depende de vários fatores, como as circunstâncias de recepção da mensagem, a personalidade e as estruturas mentais do receptor e o conteúdo da mensagem. Resumindo, este efeito apresenta uma ideia clara de que seguimos as opiniões dominantes.